Tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa semana Seja Livre para Dançar ou Dance para Ser Livre. Nossa semana tem a temática do Zouk brasileiro. Mas antes de falar de Zouk, eu quero contar para vocês um pouco minha história para fazer sentido às demais aulas. Vamos lá. Eu comecei a dançar em 87 com o Jaime Aroucha no Rio de Janeiro. Eu tinha 11 anos de idade. É muito engraçado isso, né? Porque com 11 anos, quantas pessoas pensam em dançar? Na verdade, eu não pensava em dançar. Meus pais foram fazer aula e eu fui junto com eles. Mas a dança começou a tomar uma proporção muito interessante na minha vida, muito divertida. Eu comecei a fazer parte de apresentações e em 2 anos eu participei até de um campeonato de lambada nos Trapalhões, mas de uma forma muito lúdica, como criança. Meu pai e minha mãe, nós viemos transferidos para o Rio de Janeiro. Meu pai é militar, do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, em 89. E aí, nesse período, eu parei um pouco de dançar. Mas eu retornei a dançar quando eu tinha 17 anos, já dando aula de dança. Porque eu tinha uma necessidade, eu precisava trabalhar. Olha que engraçado, isso é bom para a gente contextualizar aonde a gente vai chegar. Eu era muito tímido, eu tinha uma dificuldade imensa de me relacionar com as pessoas da minha idade. Fui um adolescente muito tímido, com muita dificuldade. Mas a dança era um ponto de segurança. Como era digamos, um diferencial, poucos adolescentes dançavam naquela época, era um dos pontos que me ajudou a ganhar um pouco de confiança. Eu entrei para a faculdade de fisioterapia e na faculdade eu tive contato com uma teoria de aprendizagem motora que chama sistemas dinâmicos. Vale a pena você pesquisar um pouco. Em inglês é Dynamic Systems. Com o meu grande mentor, Sérgio Fonseca. Muito obrigado, Sérgio, por essa oportunidade. Foi onde eu passei a estudar biomecânica. Fiz um curso específico com o Sérgio de biomecânica. E a fisioterapia me trouxe um conhecimento corporal muito importante. E aí eu comecei a fazer experiências, trazer o conhecimento da fisioterapia, da biomecânica e aplicar nas aulas de dança. E aquilo, junto com a teoria de aprendizagem motora, me deixou fascinado pelo estudo, por entender como que o corpo funciona. E o interessante desse meio do caminho, como eu falei, eu comecei a dançar com 11 anos, então eu era um adolescente, tinha 1,50 m, hoje eu tenho 1,94 m. Então eu continuei crescendo, meu corpo mudou, minha biomecânica mudou. E eu vi que a minha dança mudou. E quanto mais eu estudava, mais eu ficava assim, nossa, então quer dizer, cada corpo é de uma forma. Cada corpo é de uma forma, precisa de uma informação diferente. E aí vem o desenvolvimento, trazendo o conhecimento da anatomia, da fisioterapia, da biomecânica, aplicada essa especificidade, do corpo humano. Surgiu um dos grandes diferenciais que você vai conhecer na aula de amanhã, que é a técnica passiva de movimento de cabeça. Mas eu vou falar mais sobre isso amanhã. É um grande diferencial, é uma grande quebra de paradigma que acessibilizou a dança para muito mais pessoas. Depois você vai ver alguns depoimentos. Dá uma olhada no depoimento agora de quem já experimentou. Fala pra gente como é que foi a sua experiência com a técnica passiva de movimento. Foi maravilhosa, quero fazer mais, não quero ir embora. Adorei. E assim, eu antigamente tinha muita dificuldade, ficava muito tonta. A primeira aula eu tive muita dor de cabeça, até enjoo, e eu travava muito também. Mas essa é a segunda aula com a técnica e assim, já tô achando que já tô demais. É muito gostoso, prazeroso. O que você acha que a técnica contribuiu? O que foi informação para você que fez diferença? Essa questão a respiração, o relaxamento e a contração também do abdômen. E juntando isso tudo fez o movimento ficar todo uniforme, todo em conjunto, saiu assim, pra mim, perfeito, adorei, quero mais. Você recomenda o Zouk pra quem? Pra todo mundo, todas as idades, pra todo mundo, é muito bom. Ok, obrigado, valeu. 5, 6, 7, 8, mão no ombro e foi.
era por meados de 97, 98, em Belo Horizonte. E aí daí eu não parei mais, comecei cada vez a pesquisar mais, a querer entender mais de como funcionava. Nessa época, o Zouk, a transição da lambada para o Zouk aconteceu entre 94 e 95, da música. Então essa época a gente estava vivendo vacas bem magras em relação à dança. Então foi uma época que foi interessante, que a gente pôde estudar bastante. Tem até nosso texto sobre a história do Zouk, a época dos papagaios. Depois procure saber onde estão os papagaios, vocês vão entender esse contexto. Mas foi um momento que a gente teve de reclusão para estudar bastante. E a partir de 2000, 2001, a gente começou a se encontrar. Eu tive uma oportunidade de ir em 2003 para a Holanda, onde eu fiz uma série de workshops. Foi muito interessante essa parte, porque eu lembro que o contratante holandês disse: Rodrigo, acho que não vale a pena você vir para cá, porque a cena da dança está muito pequena e tudo. Mas eu fui, deu super certo, com esse meu sócio, Mark, que veio da Holanda para Belo Horizonte em janeiro de 2004, gravamos um DVD didático, que tem umas partes dele na internet. Foi o primeiro DVD didático de Zouk e eu lancei ele na Holanda em 2004. Confesso a vocês que eu não acreditava no universo online. Ele insistiu para gravar, porque foi muito legal, eu não acreditava, mas fiz, porque eu gosto de empreender. Coloquei os nomes dos movimentos que foram oriundos da técnica passiva, que é o frango assado, a volta ao mundo, o helicóptero, que na época eu também achei uma bobagem, mas o meu produtor falou: Rodrigo, o que veio da técnica é um ponto, é importante ter esse registro. E hoje são movimentos que são feitos no mundo inteiro. E nasceram em 97 em Belo Horizonte, junto com a técnica passiva. Fui para a Holanda, fiz o lançamento, mas eu sempre gostei de viajar. Eu falei assim: opa, eu vou gravar esse DVD, se vai funcionar eu não sei não, mas que eu vou viajar bastante eu vou. E aí, depois eu colhi várias histórias sobre esse DVD. Por exemplo, tem um grande congresso hoje na República Tcheca, que a organizadora chama Pavla Yuludek. A Pavla, ela viu o Zouk numa cidade, não tinha como fazer aula, achou meu DVD na internet, comprou, e durante um ano ela ficou estudando o DVD na República Tcheca, em 2005, 2006, e começou a trabalhar dando aula através do DVD, ou seja, funciona, né? Funcionou lá, funcionou na Austrália com a Rachel, com a Mônica, funcionou no Canadá com o Julius mesmo, ele tinha acesso a DVD, sabe, DVD. Vale ressaltar que o YouTube não existia nessa época, eu estava em fase inicial, então não tinha esse acesso aos vídeos. E eu falei: opa, bacana, deu certo. Comecei a viajar muito e comecei a estudar, sempre com essa a base que eu obtive na fisioterapia e a base que eu obtive com o Sérgio de pesquisa foi uma base fantástica, de ir a fundo, de entender, de buscar os porquês, de olhar todas as técnicas. E a partir de 2004 eu comecei a viajar o mundo, sempre ensinando, mas sempre pesquisando, sempre aprendendo, sempre entendendo. Aí teve a passagem pela Austrália, que foi maravilhosa, e vários países. Passei pela Índia, pela Espanha, pelo Canadá, pelos Estados Unidos, Nova Zelândia. E sempre colhendo informações novas. E aí veio o que eu considero uma das essências, que vocês vão entender um pouco nessa semana, é de comunicação. Como que eu posso me comunicar melhor? Dentro do Zouk brasileiro, dentro da técnica passiva, como que eu posso realmente ser claro na minha comunicação? Então, se você já dançou Zouk, gosta de Zouk, eu tenho certeza que as próximas aulas vão ser surpreendentes, vão te trazer informações que vão te ajudar nesse caminho de comunicação e principalmente no entendimento da dança, de como é a biomecânica, na individualidade. Saiba que você é único e para você conseguir fazer com prazer, com satisfação, o entendimento é a chave. Você tem que ser protagonista no seu processo. Oi, eu sou Márcia, do Rio de Janeiro, estou no Baile Costão. Tive uma das minhas primeiras experiências com Zouk na aula do Rodrigo Delano e essa aula tirou todo o mito que eu tinha
que eu achava que o Zouk não era para mim, né? Era para meninas mais novas, mais sexuais, e a aula foi excelente. E quando eu voltar agora para o Rio de Janeiro, eu vou entrar realmente para um módulo de Zouk para aprender a dançar tão bonito como as meninas da academia de BH. Mas eu tinha uma certa dificuldade e eu vi que realmente é uma dança que todos podem fazer, independente da faixa de idade, os jovens, terceira idade, e é uma dança que realmente você faz com sentimento, é uma coisa muito profunda, então realmente é maravilhoso. Façam, tá? E aí você deve estar pensando assim, o que essa história toda tem a ver com a Semana de Zouk brasileiro? Tem a ver porque ela contextualiza a técnica passiva. A técnica passiva de movimento de cabeça, na minha opinião e na opinião de várias pessoas, é um grande divisor de águas. Por quê? Movimento de cabeça do Zouk, existem várias técnicas, várias formas de fazer. Mas pela minha experiência, pela minha vivência, não sei se já aconteceu com você, de sentir um desconforto, sentir dor na execução, ficar tonto na hora da execução. Então esses fatores, na minha análise, são os fatores mais restritivos, eram restritivos para quem queria dançar. E a gente tem um caminho para solucionar essa restrição. Como fazer um movimento de forma plena, de forma prazerosa, tanto para quem conduz quanto para quem segue. Isso é muito importante. A técnica passiva ela é construída pelos dois, não é uma imposição de um com o outro. A imagem, isso que é um grande paradigma que a gente quebra, que é o meu convite para amanhã, para você entender essa técnica a fundo, a gente quebra o paradigma da figura. A figura é resultado da relação, é resultado dos corpos, é resultado das condições físicas de cada um. Respeito, generosidade e cuidado, esses são fatores primordiais da técnica. E esse é o meu convite para você amanhã aprofundar nessa técnica.